Cris, a gente analisa por muitas vezes a eleição nacional, as pesquisas nacionais, mas o que chamou muito a atenção foram os resultados estaduais também, né? Tanto a eleição de governadores quanto de senadores. No caso, por exemplo, aqui de São Paulo, o astronauta bateu 50% das intenções de voto e na pesquisa tinha os seus 30%. Boa tarde, Paulo. Sim. Boa tarde, colegas de bancada, audiência. Sim, o Senado precisa ser olhado e especialmente por causa dos dois grandes derrotados. Houve dois grandes derrotados, dois grandes grupos derrotados, mas derrotados de forma acachapante nessa eleição. Sem fraude, sem nada, de forma acachapante. Institutos de pesquisa que caíram no ralo da desgraça, não tem outra palavra para dizer, estão em desgraça, precisam ser criminalizados pelo que fizeram, e também o Senado. O Senado foi um derrotado também, mas dos dois acachapantes foi o Instituto de Pesquisa e a imprensa militante. Os jornalistas, os militantes travestidos de jornalista que tentaram dar coro para esses institutos de pesquisa e o tempo todo enaltecendo, o tempo todo passando pano, dizendo que não havia erros no passado, que isso acontece, 20, 30 pontos de erro é normal, a gente tem que engolir isso, vamos acreditar nesses institutos. Não, o fato deles serem comprados por bancos ou por imprensa que virou partido de oposição ao governo, não tem problema, isso não nos diz nada. Fazendo aquelas análises, eu não vi um jornalista militante pedindo desculpas por ter desinformado o seu público ao longo de meses. Então, eu queria dizer em relação ao Senado que a resposta também do eleitorado em relação ao Senado especificamente tem a ver com isso que eu digo de institutos de pesquisa desmoralizados e de imprensa militante desmoralizada, e que ambos deveriam pagar pelo que fizeram, porque houve candidatos ao Senado, e isso eu afirmo em relação ao meu estado do Paraná, que eu acompanhei muito de perto, que foram extremamente prejudicados por causa desse crime cometido por institutos de pesquisa e por imprensa militante que endossou institutos de pesquisa que são farsantes, que estavam mentindo. Não era erro, não era 2 pontos na margem, ou 3 ou 4 que fosse. Foram 20 pontos, foram 25 pontos de erro, 30 pontos de erro em alguns casos. Isso não dá para aceitar mais. Aqui no Paraná, o que aconteceu? Os institutos davam vitória garantida de Sérgio Moro e Álvaro Dias em segundo lugar, sendo que o candidato do presidente Bolsonaro era o deputado Paulo Eduardo Martins, que estaria em terceiro. O que aconteceu? O eleitorado foi para... Aliás, davam Álvaro Dias em primeiro. O eleitorado foi para Álvaro Dias para não deixar Moro vencer. E aí aconteceu que deu errado, o Álvaro Dias ficou em terceiro, o Paulo Eduardo Martins perdeu muitos eleitores para Álvaro Dias, quando as pessoas não queriam era Sérgio Moro no Senado. Isso aconteceu em outros estados também, mas com menor diferença. Aqui no Paraná foi muito grande a diferença. Em relação a Senado, a gente tem senadores eleitos pelo PL, que é o partido do presidente. A gente tem senadores eleitos que saíram do governo para se candidatar e estão eleitos. Rogério Marinho, Onyx Lorenzoni, a própria ministra Damares, que não recebeu o apoio direto do presidente, o Marcos Pontes, que você citou, foi demais a diferença que deu em relação ao que os institutos de pesquisa apontavam para ele. Então, muita coisa precisa ser revisada tem que lembrar o Mourão, bem lembrado. Mourão. Desculpa, me confundi, Mourão. Tem que ser revisada já para o segundo turno. Eu citei o Onyx porque tem muitos casos de governadores também que estavam sendo prejudicados pelos institutos de pesquisa e estão lá na batalha no segundo turno de forma muito vitoriosa, porque foram para o segundo turno com muito mais pontos do que os institutos diziam. Então, não dá para a gente aceitar mais e nem para o segundo turno esses institutos aí. É para já a mudança e a retratação que a gente precisa exigir.